Tudo bom, pessoal? Vamos para mais um Cine Oficina. Eu sou Marcelo, redator, roteirista e diretor de cena, com prêmios nacionais e internacionais. E hoje nós vamos falar sobre 2 passos decisivos para escrever o texto que vai mudar a sua vida. Esse é um tema que a gente já falou bastante aqui no nosso canal, tá? E eu vou revisitar volta e meia a partir de novos conteúdos. Hoje nós vamos falar de referências de altíssima qualidade e sobre a observação, a importância da observação no nosso cotidiano e na nossa vida constantemente. Se você quer saber mais sobre os 7 passos, eu já fiz lives, mais de uma live, eu já falei diversas vezes, então é só buscar aqui no nosso canal e você vai encontrar muito conteúdo. Então hoje nós vamos falar sobre referência e observação a partir de outros conteúdos, certo? Então é muito importante que um escritor, um criativo, um roteirista tenha sempre uma observação muito aguçada e obsessiva. Isso é fundamental, tá? E ao mesmo tempo que ele esteja sempre trabalhando um arsenal de referências e com muita diversidade. Eu sempre bati no ponto da diversidade, tá? E o que eu falo, eu também pratico, tá? Então, nesse fim de ano, eu decidi conhecer uma obra de William Burroughs. Agora estou treinando alguns nomes para não fazer tão feio. Então fui conhecer uma obra de William Burroughs e aí me indicaram este livro aqui, Junk. Me indicaram começar com a obra Junk de William Burroughs. Aconteceu um caso até bem interessante. Por quê? Porque quando eu decidi, no recesso, ler essa obra, eu fui primeiro buscar na internet, comprar este livro na internet. E eu sou um cara um tanto quanto preguiçoso. Não gosto muito de navegar por sites bravios por aí. E logo eu vi que a obra estava escassa. Então parei de procurar e fui numa livraria. Passeio que eu gosto muito de fazer. Ao chegar na livraria, ela estava vazia, tinha um grupo mais lá no fundo e um rapaz mais na frente, assim, do balcão. E eu me dirigi a ele foi muito simpático, assim, prontamente me atendeu. E eu perguntei sobre a obra e ele agilmente disse, eu tenho. E num momento de reflexão, ele caiu em si e disse, na minha casa. E na verdade, todos que estavam ali na livraria, né, todos os colegas dele, começaram a rir. Eu agradeci, disse que eu não queria o livro emprestado, queria comprar, ele deu risada também, né? Mas realmente estava difícil de encontrar esse livro. E aí eu ganhei ele da minha irmã e do meu cunhado de Natal. Viva Papai Noel! Antes de mais nada, o que eu quero dizer? A partir da leitura deste livro, eu não posso dizer que eu conheço Burroughs, tá? Não vai ser vendo um filme, lendo um livro, que eu vou dizer que eu conheço um cineasta, que eu conheço um escritor. Eu tive acesso a uma obra deste cineasta, a uma obra desse escritor. Então, eu não posso dizer que eu tenho um conhecimento deste autor. Eu acho muito interessante a gente ir atrás de autores, tá? Principalmente alguns autores relevantes e cineastas relevantes. É importante conhecer, mas é interessante ver que não é com uma obra que a gente vai conhecer esse artista, este cineasta, este escritor, tá? Então, o que eu vou dizer aqui é a minha relação com a obra, e esta obra, e não com a obra de William Burroughs. Esse livro aqui é um livro pequeno, tá? Fácil de ler no sentido em que ele é uma literatura bem objetiva, clara, não é um livro rebuscado, mas é um livro denso. Então, neste ponto, ele não é tão fácil de ler. Então, ele é um livro pequeno, não demorou muito, mas ele é um livro denso, tá? E como diz o nome, que é Junk, é um relato cru e cruel do que é ser um viciado hard nos anos 40. Então, tu vai ter um aprendizado bem power da vida de um junk, tá?
e as mazelas pesadas do que era ser um junk. Tá? Então não é uma leitura assim fã. O livro traz uma introdução bem legal também do Allen Ginsberg, tá? Que é um grande poeta americano e que foi o coração e a voz profética do movimento beat. Movimento em que o Burroughs fez parte, que o Jack Kerouac fez parte também. Tá? Eu vou confessar para vocês que o universo desses escritores beat me encanta mais do que a literatura deles, tá? Eu também tenho que confessar para vocês que eu não sou um profundo conhecedor, mas o que eu li agora de Burroughs, o que eu li de Kerouac, tá? O filme feito, né, sobre Kerouac não me impactou muito, eu não me conectei muito com a obra deles, tá? Mas, é como eu digo, é preciso que tu leias, que você vá atrás dessas obras e que você veja se a conexão acontece, tá? Porque isso é algo de cada um. A qualidade existe, tá? Eu não estou diminuindo a importância da obra, pelo contrário. Até porque eu não tenho profundidade para avaliar a importância da obra. Mas o que eu estou dizendo é, eu não me conectei, tá? É interessante ler e é interessante entender o universo junk. Por exemplo, eu me conectei muito mais com Burroughs do que com Kerouac, tá? Eu achei enfadonho o Kerouac, tá? Burroughs eu não achei enfadonho. Eu achei punk o relato dele, achei muito verdadeiro, mas não me conectei. É diferente tu falar de qualidade. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de conexão, tá? Então, aqui eu achei interessante, eu já tinha muita curiosidade de conhecer esse autor. É pessoal a questão da conexão. Eu vou dar uma segunda chance? Não sei, talvez. Mas eu acho que é importantíssimo a gente ir atrás. Porque é aquilo que eu estava falando, a busca de referências, tá? Então, eu sempre vou em busca de referências confirmadas e às vezes eu experimento alguma novidade ou alguma coisa perigosa. Por exemplo, lembram que eu falei sobre um autor, acho que era colombiano, que tinha o nome do livro, como é que era? Pô, era um livro tridivertido. Práticas de masturbação entre Batman e Robin. Lembra que eu contei essa história? Então, ali era uma aposta. Uma aposta que inclusive estava na revista Bravo. Então, é interessante a gente buscar referência dos confirmados e também fazer uma ou outra aposta, tá? Se tu começar a ler muita coisa maluca, cuidado, porque a tua literatura, os teus roteiros podem ficar também estranhos. Tem autores que a gente é obrigado a pelo menos ler uma obra. Se a gente se conecta, a gente continua. Pelo menos é assim que eu penso, tá? Se a gente não se conecta, pelo menos conheceu esse autor. Conheceu uma obra, não conheceu profundamente. Tu não pode sair por aí falando, o fulano é assim, o fulano é... Não, tu conheceu uma obra dele, tá? Tem que pegar leve. Por exemplo, acho que autores como Salinger, como John Fante, como Bukowski, como Stephen King, Humberto Eco, Thomas Roth, entre outros, tu tem que ler pelo menos uma obra. Por exemplo, eu também não tive uma grande conexão com o livro do Salinger, que é O Apanhador no Campo de Centeio. Porém, quem acompanha o canal sabe que eu falei muito sobre esse livro. E por quê? Porque ele é um livro que foi lançado em 1951, tá? E até o começo dos anos 2000, ele ainda vendia 250 mil cópias por ano. Ele foi um livro que ele moldou toda uma geração. E, como eu já relatei várias vezes, como eu apresentei num episódio
e comentei bastante sobre o documentário a respeito do autor, que é o Salinger. As pessoas iam até a casa dele, onde ele estava recluso, escondido, buscar referências, informações do que fazer da sua vida. Ele era um guru para as pessoas. Então ele é um livro icônico, tá? Inclusive agora eu estou voltando a ler este livro para ver, agora na minha maturidade, ver o que eu me conecto com esse livro, tá? Por outro lado, John Fante, por exemplo, o livro aquele, para começar já li outros, mas o livro que eu comecei a ler, Pergunte ao Pó, do John Fante, é um livro que eu me conectei direto, tá? E que ele tem, em termos de, eu não vou dizer exatamente de tema, mas digamos que na microessência, que são seres desajustados, tá? Aqui nós temos um junkie, aqui é o viajante solitário, e Jack Kerouac sempre tinha mais ou menos esse tema, né? O próprio Bukowski também tinha esse tema, né? E Bukowski é, digamos, entre aspas, filho do John Fante, tá? Mas John Fante, para mim, é arrebatador. E sempre foi, desde o início. Então é aquilo que eu estava comentando para vocês, é uma questão de conexão. Eu me conecto com John Fante. Eu me conecto com Bukowski. Eu me conecto mais com Fante do que com Bukowski. Mas eu me conecto com os dois. Eu coloco, digamos assim, eu digo que o Bukowski é o fruto podre do Fante. Mas quando eu falo do fruto podre, não é que ele não seja bom, pelo contrário. É só uma maneira de categorizar o radicalismo do Bukowski. Ou seja, o Fante, ele traz a vida ordinária com certo lirismo, tá? Sem deixar de ser ordinária. Já o Bukowski, ele pega e pisa fundo, ele chafurda na lama, né? Ele não tem meias palavras. É por isso que eu trago esse termo do fruto podre de Fante. Ou seja, ele pega a essência de Fante e ele degrada ainda mais, né? Sem perdão. Os dois são ótimos, na minha visão, na minha humilde visão. Os dois são ótimos, mas Bukowski é mais radical. O Fante, ele é radical, mas com seu estilo. Ele tem um estilo mais refinado, né? Mas eu gosto dos dois. Em relação até à conexão, é interessante isso, e eu trago aqui, a questão do Stephen King. E até essa questão de a gente ir atrás de referências, não se conectar à literatura, mas se conectar ao autor, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo com o Stephen King. Eu não tenho conexão com o estilo terror. O terror não conversa comigo. Tá? Não é uma questão, eu tenho medo, não vou dormir de noite. Não, não é o tipo de ficção que me encanta. O suspense me encanta. Tem vários outros tipos de ficção que me encantam. O terror já não é a minha praia. Por exemplo, eu não gosto de montanha-russa. Não me dá graça, por exemplo. Eu dificilmente vou num parque. Eu tenho outras diversões, por exemplo. Eu não teria por que ler Stephen King. Mas Stephen King, ele é um ícone no seu segmento. Então eu comprei um livro de Stephen King. E quando eu li o prefácio de Stephen King, onde ele mostra a visão dele sobre a literatura, eu me encantei com Stephen King. E hoje, o livro sobre escrita criativa do Stephen King é um dos livros que eu uso na minha oficina. E o Stephen King é uma referência não só de escritor como metodologia, pelo seu livro de escrita criativa, tá? Mas também como profissional da escrita, pela sua dedicação, pelo seu respeito ao público, por uma série de questões. Então vejam, uma coisa é tu te conectar com a literatura que ele faz.
Outra coisa é tu entender o autor, tu entender a visão dele, se conectar com a visão dele em relação à produção literária. É exatamente o que acontece com Stephen King no meu caso, tá? Então, eu só poderia conhecer Stephen King se eu tivesse essa prática de busca de conhecer autores relevantes dos mais diversos estilos, buscar referências literárias, tá? E aí eu tive contato com esse prefácio. Senão nunca teria lido o Stephen King e ele não seria uma referência. Eu faço isso constantemente. Porque não é hoje, ou ontem, ou anteontem, que eu conheci Stephen King. E hoje, ou melhor, ontem, eu conheci Burroughs. Ah, tu devia ter conhecido antes? Talvez. Eu acho que tá bom para mim, tá? O timing que eu conheci. Cada um tem seu timing. Já conheci outros autores brilhantes em outros momentos muito cedo, inclusive. Então, o importante é estar sempre evoluindo. Vejam, estar sempre evoluindo. Quem acha que já está pronto, mesmo antes de começar, cuidado, hein? Quem acha que já está pronto, sem saber dramaturgia, cuidado. Quem acha que já está pronto, sem saber técnica, sem saber a poética de Aristóteles, cuidado. Eu estou aprendendo até hoje. Todo escritor, roteirista e criador de conteúdo precisa estar sempre se aprimorando e precisa de matéria-prima. Precisa o quê? Dessa busca de referências, seja referências literárias, seja a matéria-prima visual, estética e até de histórias para contar, como, por exemplo, a do rapaz que me atendeu na livraria. É uma história que depois eu posso contar de outro jeito, mais divertido, interessante, mudar um pouco essa história e ela acontecer de uma forma que seja interessante numa outra história. Por quê? Porque lembrem, o striptease ao contrário de Vargas. Não interessa a vida real. Interessa tu pegar alguma situação e ela servir para tua ficção. É isso que interessa, tá? E é muito importante que tu tenha discernimento e tu tenha um radar para tudo que está acontecendo ao teu redor. Não importa onde você esteja. E eu vou contar um exemplo muito legal. Por que é importante tu saber se conectar com histórias e saber estar aberto para o mundo. Outro dia, eu vejo muito a web, né? Para buscar muito conteúdo. Obviamente, eu vivo muito também. Lembrem que eu sempre digo, o escritor precisa viver muito e escrever muito. Então, quando eu não estou vivendo muito, ou seja, vendo o mundo ao redor de mim, eu estou vendo coisas na web ou estou escrevendo. E aí eu vi um vídeo de uma menina, tá, brasileira, que ela estava fazendo conteúdo, né? E lembrem que eu sempre relembro vocês, hoje o conteúdo é muito fraco. E a gente tem que começar a fazer conteúdo de qualidade. Esse é o primeiro caminho para os autores, roteiristas e produtores de conteúdo começarem a aparecer. E ela estava fazendo um conteúdo incrível. Ela estava mostrando tênis que ela comprou no Japão. E o tênis que ela comprou no Japão era um Tiger, tá? Que é uma marca, se eu não me engano, japonesa, tá? Que era o Tiger do Kill Bill, ou da Kill Bill, sei lá, do filme Kill Bill. Esse Tiger, tu compra pela internet aqui no Brasil de um atacadista brasileiro. Tu não precisa ir para o Japão para comprar o Tiger do Kill Bill. Ele pode ser mais barato lá, acho que não, ele deve ser caro lá. Talvez em Miami seja mais barato. Mas tu compra aqui, tu não precisa ir até o Japão. Sendo que no Japão tem 1 bilhão de coisas incríveis, tá? Que tu nunca vai poder chegar perto se tu não for ao Japão. E isso eu sei sem ir ao Japão. Por exemplo, a calça jeans no Japão, que é cara,
mas é mais fácil tu comprar lá do que tu mandar vir. Ela é caríssima, mas ela é uma calça única, calça jeans, e ela é a mais famosa do universo, porque ela é uma calça toda artesanal, tá? Só lá fazem calça jeans 100% artesanal. E tem fábricas que já têm a sua produção vendida até 2030, porque eles só podem produzir poucas peças. Então conseguir uma peça de calça jeans japonesa deve ser algo sensacional. Talvez até usada eu queria comprar. Mas ela comprou um tênis do Kill Bill. Tem uma marca de tênis japonesa e acho que de jaquetas, que eu vou botar aí, aqui, em algum lugar aí para aparecer, que é maravilhosa. E fora isso é o que eu sei, tá? Sem pesquisar. Mas fora isso deve ter 1 bilhão de coisas. Mas ela foi até o Japão comprar o tênis do Kill Bill. Eu, por exemplo, quando eu estive em Nova York e eu estava caminhando por Nova York, por acaso eu vi uma loja que só tinha produtos do Japão. Por acaso deve ser assim, deve ser uma loja que é para atender a comunidade japonesa que mora em Nova York. Teoria minha, tá? E aí o que eu fiz? Obviamente eu entrei. E na época, né, eu tava bem de vida. Naquela viagem eu estava bem de vida. Aí eu comecei a dar uma olhada. Aí o que eu fiz? Primeiro eu comecei a olhar referências. E aí eu comprei uma revista. Quer dizer, comprei 3 revistas, tem umas aqui em cima. Essa revista aqui, por exemplo. Obviamente eu não vou ler, tá? Porque ela tá em japonês, eu acho que vocês conseguem ver aqui, né? Vai ficar mais difícil de ler, né? Mas tudo bem. Daí tu vai dizer, pô, mas botou dinheiro. Não, eu queria ver como são as revistas de lá. Né? Como é que é a diagramação das revistas. E tem um detalhe aqui que eu vou contar para vocês, histórias da propaganda. Nos primórdios da propaganda, lá no início, vocês prestaram atenção que é ao contrário o jeito de folhear a revista? Prestaram atenção nisso? Que maluco? Eu não estou folheando assim, ó, que é o jeito ocidental de folhear, ó. Eu estou folheando assim, ó, que é o jeito oriental de folhear. Tu viu que legal? Já começa por aí. E aí, lá nos primórdios da propaganda, tá? As marcas quiseram entrar no Japão, na China, suponho que no Japão, entre outros lugares orientais. E aí o que eles faziam? Eles compravam mídia e mandavam anúncio. Só que o que acontecia? Logo no início deu um problema muito sério porque os consumidores não entendiam, porque principalmente anúncios americanos, etc., que tinha o antes e o depois, eles não entendiam que a roupa vinha limpa e depois acabava suja. Porque eles mandavam os anúncios iguais aos ocidentais, só que a leitura era ao contrário. Cara, isso é verdade, tá? Pelo menos foi o que me disseram na faculdade. Mas então assim, ó, primeira coisa, eu comprei 3, 4 revistas, tá? Depois, eu até não tive coragem de montar, tá? Eu comprei esse negocinho aqui são caninhos, tá? A partir de caninhos de papel, tá? Tu monta esse bichinho aqui, ó. Mas eu achei tão legal que até hoje eu não tive coragem de montar, tá? Talvez um dia eu monte, tá? Aí depois eu comprei um super-herói também aqui, ó. Ou seja, e fora, eu gastei eu acho que umas 4 horas olhando, porque tinha 2 andares a loja, olhando tudo, tá? Mesmo sem ir ao Japão. E não comprei um tênis do Kill Bill. Claro, não tinha Kill Bill na época, tá? Mas o que eu quero dizer? Busque o diferente. Olhe aquilo que não é normal.
E principalmente quando você for viajar, não busque o óbvio. Não vá atrás daquilo que tu encontra na esquina. Abra a tua mente e a tua alma. Vá entender a cultura do outro. Vai entender que o mundo é diferente, que se lê revista ao contrário. Vai entender que o mundo não é o teu quintal. Olha o absurdo que eu acabei de te contar agora. Vai entender, até mesmo na tua quadra, por que as pessoas fazem A, B ou C. Porque é assim que funciona a cabeça de um escritor. É assim que funciona a cabeça de um roteirista. É tentar entender tudo o que está acontecendo ao redor dele. Porque se tu não faz isso, dificilmente tu vai ser um grande roteirista ou um grande escritor. Essa é a grande questão. É por isso que a observação é uma ferramenta absurdamente importante para um escritor e um roteirista, e mesmo para um criador de conteúdo. Se você não for atrás de matéria-prima, material para criar, tu vai ter dificuldade para criar. Tu vai ter dificuldade para escrever. Se você sair daqui, se tu sair da tua casa e for até o Japão e só consumir visualmente, intelectualmente o óbvio, tu só vai criar o óbvio. É muito importante tu entender que a criatividade vive de matéria-prima de informação. Informação visual, informação intelectual, entender que as pessoas têm culturas, têm hábitos, têm ações diversas. E isso são informações importantes para a criatividade, são signos da semiótica. Você deve ter estudado isso na faculdade. A semiótica nos ajuda a construir não apenas o discurso literal, mas os subtextos. E eu já falei aqui que obra sem subtexto, roteiro sem subtexto é fraco. Então, quando tu viaja, seja daqui para o Japão, seja da tua casa ao supermercado, tu tem um monte de informação à tua disposição. Tinha, na verdade, um psiquiatra que escrevia para a Folha de São Paulo, e ele dizia uma coisa muito interessante, Talvez até tenha acontecido com essa menina e a gente tenha que perdoar ela, A intenção é mostrar como às vezes a gente cai no óbvio, cai no clichê. Mas o que ele dizia, Que é uma frase muito interessante. Ele dizia assim, Que a gente só consegue ser estrangeiro num país por uma semana. E ele dizia que a gente viaja, de avião, e que as nossas neuroses viajam de navio. E que em uma semana, todas as nossas neuroses e preocupações e complicações da vida começam mesmo em outro país. É uma maneira de ver as coisas interessante. E não vou dizer que ele não está certo, Obviamente ele era um grande psiquiatra. Acho que ele tinha uma visão bem interessante da vida e o que ele falava era muito interessante. Acredito que sim, porque assim, eu gosto de viajar e ficar mais tempo nos lugares. E eu acho que eu já percebi isso que ele falou. Quando tu viaja e vai pulando de um lugar para o outro, por exemplo, eu já fiz uma viagem quando jovem de 40 dias, mas eram poucos dias em cada lugar, o famoso mochilão. Aí tu percebe menos isso, ou bem menos. Agora quando tu fica 15 dias numa cidade, 15 dias em outra, tu começa a perceber isso. Então eu acho que isso pode acontecer mesmo. Mas, voltando àquilo que eu estou falando, a gente não pode deixar isso acontecer nem aonde a gente mora, se a gente for escritor,
roteirista ou produtor de conteúdo. A gente tem que ter uma observação aguçada e buscar todas as histórias que estão à nossa volta. E assim, a gente vai estar sempre com o nosso repertório criativo pronto para criar novas histórias, novos roteiros, novos livros e novos conteúdos. A gente precisa saber disso, precisa trabalhar isso e precisa estar sempre em busca de referências, certo? O mundo é inspiração, o mundo ao seu redor é inspiração. Seja ele na sua quadra, seja ele no Japão. Até o próximo episódio. Valeu!